Olá, meu nome é Alexandre Guarimaia e esta é a aula de regressão quantílica. Nos modelos tradicionais de regressão linear, a relação entre regressando y e regressores x é definida por uma função para a esperança condicional de y, ou seja, uma função para predizer os valores médios de y condicionados aos valores de x. Entretanto, essa relação entre o valor esperado de y e x pode não ser válida para outros pontos da distribuição de y. Por exemplo, variações no preço da água, o regressor x, podem causar impactos mais fortes nos domicílios com maiores níveis de consumo de água, o regressando y. Enquanto que os domicílios com consumo próximo à satisfação das necessidades básicas seriam um pouco afetados por variações no preço. Esta aula apresenta modelos de regressão quantílica, que assumem que os regressores x possuem impactos diferenciados ao longo da distribuição de valores de y. Quantis são valores que dividem uma distribuição de probabilidade ou densidade de probabilidade em frações ou grupos com proporções específicas. Por exemplo, quartis são um exemplo de quantis. Há 3 quartis que dividem a distribuição de probabilidade em 4 grupos, chamados quartos, cada um com 25% de probabilidade. O primeiro quartil é o valor que separa os 25% menores valores dos 75% maiores valores. O segundo quartil, ou mediana, separa os 50% menores valores dos 50% maiores valores. O terceiro quartil separa os 75% menores valores dos 25% maiores valores. Decis são outro exemplo de quantis. Há 9 decis que separam uma distribuição de probabilidade em 10 grupos, chamados de décimos, cada um com 10% de probabilidade. Os modelos de regressão tradicionais assumem que a variável dependente y, condicionada aos valores de x, apresente uma distribuição normal. Esses modelos definem então uma função para o valor esperado de y que, no caso da distribuição normal, é o mesmo da mediana, ou segundo quartil. Uma propriedade importante dos modelos de regressão quantílica é que esses não assumem pressupostos sobre a forma de distribuição de probabilidade de y. Esses modelos definem funções para os quantis da distribuição de y, por exemplo, para o primeiro quartil ou terceiro quartil. São muito úteis, por exemplo, se eu desejo conhecer o impacto de um regressor x nos extremos da distribuição de y, ao invés de conhecer os impactos de x nos valores médios de y. A função de regressão tradicional para a esperança condicional de y assume que os erros estão homogeneamente distribuídos ao redor do valor esperado de y, seguindo uma distribuição normal. É o exemplo da figura à esquerda. Modelos de regressão quantílica são particularmente úteis quando a distribuição dos valores de y, condicionada aos valores de x, é heterogênea, como é o caso da figura à direita. Caso a distribuição condicional de y seja heterogênea, a relação entre y e x pode não ser constante em todos os pontos da distribuição de valores de y. Por exemplo, a renda x pode ter um efeito menor sobre o consumo daqueles domicílios com baixo consumo de água, quando comparado ao efeito da renda sobre o consumo daqueles domicílios com consumo elevado de água. Seria o caso, por exemplo, se os valores inferiores da distribuição para o consumo de água estivessem associados à satisfação das necessidades básicas. Esses consumos seriam pouco afetados por variações da renda. Por outro lado, os valores superiores da distribuição de consumo poderiam estar associados ao consumo conspícuo e seriam fortemente influenciados por variações da renda. Agora eu apresentarei a especificação formal de um modelo de regressão quantílica.
seja um quantil representado pela letra grega tau, que separa a distribuição em dois grupos. O primeiro grupo apresentaria uma proporção tau, e o segundo grupo apresentaria uma proporção 1 menos tau. Por exemplo, o quantil 0,2 separaria os 20% menores valores dos 80% maiores valores. Genericamente, o modelo de regressão quantílica assume que o quantil tau é uma função linear dos regressores x. A função condicional q representa essa função para o quantil tau. O coeficiente beta pode ser diferente para cada quantil, por isso é também representado pelo subscrito tau. A interpretação do coeficiente beta do modelo de regressão quantílica é semelhante à do modelo de regressão tradicional. A diferença é que o coeficiente beta na regressão quantílica expressa a relação isolada entre x e o quantil tau, ao invés do valor esperado de y. Agora eu utilizarei o programa R para ajustar modelos de regressão quantílica. Os dados do arquivo datapof.csv, disponível na minha página pessoal, referem-se a uma amostra de domicílios da pesquisa de orçamentos familiares, com informações sobre o consumo de água residencial em metros cúbicos, o valor pago por metro cúbico, a renda domiciliar em reais e uma binária que assume 1 se há máquina de lavar no domicílio. O objetivo da análise é verificar como o valor pago por metro cúbico, a renda e a posse de máquina de lavar afetam diferenciadamente o consumo daqueles que consomem pouco ou muita água. Eu aplicarei o log nas variáveis consumo, valor e renda para obter as elasticidades preço-consumo e renda-consumo. Detalhes sobre as análises podem ser encontrados no artigo a ser publicado na revista Water, de autoria de Daniel Morales Martinez e minha coautoria. Primeiro, eu ajustarei o modelo tradicional de regressão linear por MQO, utilizando a função LM. As estimativas sugerem que o consumo esperado de água reduz em 0,68% para cada aumento de 1% no valor pago pelo metro cúbico. O consumo esperado aumenta em 0,23% para cada aumento de 1% na renda. E o consumo esperado de água é aproximadamente 15% superior nos domicílios com máquina de lavar roupa em comparação aos domicílios sem máquina de lavar. Em seguida, eu ajustarei o modelo de regressão quantílica para o quantil 0,75, que equivale ao terceiro quartil. Ou seja, é o valor que separa os 75% menores consumos de água dos 25% maiores consumos de água. A função RQ, disponível na biblioteca QuantiReg, estima modelos de regressão quantílica no R. A estimativa para a variável log do valor pago não é muito diferente da de MQO. Espera-se uma redução de 0,67% no terceiro quartil do consumo de água para cada aumento de 1% no valor pago pelo metro cúbico. A estimativa para o log da renda é ligeiramente superior à de MQO. Espera-se um aumento de 0,26% no terceiro quartil do consumo de água para cada aumento de 1% na renda. E a estimativa para a binária máquina é 4 pontos percentuais superior à de MQO. O valor esperado do terceiro quartil do consumo de água nos domicílios com máquina de lavar é aproximadamente 19% superior ao dos domicílios sem máquina de lavar. A análise gráfica pode facilitar a compreensão e interpretação dos resultados. Eu ajustarei as estimativas dos modelos para cada um dos DCIs da distribuição de consumo de água, ou seja, entre os quantis 0,1 e 0,9. A função plot exibe os gráficos com as estimativas dos coeficientes.
O eixo das abscissas representa os quantis. O eixo das ordenadas representa as estimativas. Por exemplo, o gráfico para as estimativas da variável log da renda indica que variações da renda aumentarão principalmente o valor esperado dos quantis superiores. Ou seja, o aumento da renda aumentaria principalmente o consumo dos domicílios que mais consomem água. De maneira análoga, o gráfico para a binária máquina também indica que a posse de máquina de lavar roupa aumentará principalmente o consumo de água dos domicílios que mais consomem água. E por hoje é só. Até a próxima aula.